nessa questão do Enem, né? Quando a gente cria o Senarab, a gente cria com esse papel, né? Sim. Nós queremos uma entidade que não discuta fé, se você reza, como você canta, como que a vela está acesa ou está apagada. Nós queremos uma entidade que nos represente do ponto de vista dos debates políticos, né? Da ação afirmativa, da política pública, né? E aí o Senarab, eu participo desse processo, faço essa provocação, mas não entro na direção. Né? Depois o Senarab vai passar para Embu Paulista, né? Vai ter uma sede em Embu Paulista. Depois ele vai para o Sul, porque ele aí o Jairo já está no Senarab, o Jairo é o grande mentor intelectual dessa questão do Senarab. E aí, quando dá a década de 2000, início de 2000, o Senarab acaba praticamente, né? O Senarab acaba nos fins dos anos 90, acaba do ponto de vista desse poder político, dessa articulação, teve uma série de problemas. É muito difícil você manter uma entidade com caráter nacional, né? É muito custoso, mas eu sempre tinha uma coisa que não dá para deixar acabar isso. Essa história não acabou aqui, sabe? Então, assim, e eu fiquei insistindo durante muito tempo, como eu não era da diretoria, eu sempre falava, membro do Senarab. E aí, no governo Lula, quando o Lula se elege, dentro dessa coisa de, o Senarab acabou, não pode acabar, vamos investir. E aí, Regina de Dom Bali, que é uma TV alternativa, me fala da Ashoka. E vira para mim e fala assim, Macota, eu vou te apresentar para a Ashoka para ver se você tem perfil de fellow. Aí eu entro, a Ashoka é uma rede de empreendedores sociais. E aí, assim, as pessoas, é muito abusada, né? Não, é Exu na frente, né? Sabe? Ele vai abrindo os caminhos. E aí, assim, tiveram duas pessoas maravilhosas da Ashoka que participaram desse processo, né? Mas como é isso, né? Você tem que ter uma ideia de... Não, o Senarab é um belo elefante branco, é um bebê que não tem sede, não tem casa, não tem direção, porque não tinha direção eleita. Eu tinha perdido tudo, tinha perdido CNPJ, mas eu acredito que eu consigo fazer um encontro nacional e eu preciso desse recurso para poder resgatar o Senarab. E eles apostaram. E apostaram, e aí vem... Me elegeram fellow. Eu fiquei, durante o período que eu recebi a bolsa, articulando. Consegui fazer um encontro nacional do Senarab, que foi aqui em Belo Horizonte. Aí consegui trazer Jairo Pereira, o pessoal. Aí a gente consegue eleger uma direção do Senarab. Né? Aí eu entrei e aí, mas não tinha oficialidade de documentação. Isso demora ainda alguns anos para a gente poder ir trabalhando isso, mas tinha conseguido resgatar o nome, tinha conseguido resgatar a esperança. A esperança é a ideia da esperança, sabe? E aí, quando o Lula é eleito, o Senarab assume a discussão de fome zero, vai para o embate. Frei Beto era assessor de Lula na época. Sabe, como é que a gente acha os terreiros? Não, acha as entidades respondem pelos terreiros. E aí a gente entra no debate do Fome Zero, faz um trabalho super legal. Aí depois disso a gente fez um encontro de Senarab em Aracaju, nacional, fez no Piauí, entendeu? Então, assim, aí consegui fazer essa estruturação, fazer um estatuto, corre, registra, tinha perdido o CNPJ. E aí pinta... a ideia, como combater a intolerância religiosa pela formação. Vamos montar uma escola de empreendimento solidário para o povo do Santo. Que ótimo. E na época a Matilde Ribeiro, eu me lembro que ela virou para mim, Macota, vamos conseguir pôr o povo de axé na sala de aula? Vamos! Se a gente tentar, a gente faz. E aí a gente fez o primeiro curso aqui de afroempreendedorismo com o povo de Santo. Isso... Antes, viu Seabra, você tem uma ideia, nós conseguimos pôr 40 pessoas em sala de aula por 8 meses.
com diploma, fizemos festa de formatura. Sim. Pá. Aí a gente descobre que consegue. Sim, sim. Né? E aí a gente monta a escola de fato. Aí o Senarab ainda não existia do ponto de vista da legalidade. A gente sempre teve parceria muito boa com o Vigílio Guimarães. Aí Vigílio coloca emenda para que a escola funcione. Aí nós captamos o primeiro projeto pela Fundação Centro de Referência da Cultura Negra, né? na gestão de Cleidilda. E aí a gente equipa essa escola. Sim. Vamos registrar, vamos fazer borboleta. Sim. Sabe? Você só consegue combater o cara que está te oprimindo se você souber por que ele está te oprimindo. Porque senão você não consegue. Sim. E aí, quando o Lula passa um tempo, a gente não tinha sede, a gente teve problema concreto com despesas, a gente tem uma dívida ainda, né? A gente tenta estar pagando essa dívida para os nossos avalistas, né? A gente ainda tem esse problema para resolver, mas assim, toda alternativa que tem, que aparece alguma coisa, a gente vai lá e vai quitando. Eu falei que eu não morro devendo os nossos avalistas, até porque eles não têm culpa dos nossos problemas. Sim. Né? Foram generosos conosco, ao contrário. E há uma dificuldade de nós, movimento negro, darmos conta dessa solidariedade. Como sabe? O Senarab é importante, então vamos contribuir. E aí, nesse processo de despejo e tal, pinta a casa lá do bairro Calafate. Onde é a sede atual, né? Que na verdade era um galpão velho, abandonado, né? Só tinha rato e mato. Não tinha luz elétrica, tinha uma lâmpada. E aí a gente consegue. Aprova o projeto, mas não capta. E vai ficando essa coisa. Aí em 2016, no governo da presidenta Dilma, né, a gente consegue, com o Conselho Nacional do SESI, através na gestão de Gilberto Carvalho, um recurso para poder fazer essa reforma. Só que quando o recurso chega, o orçamento era de 2012. Nossa. E aí, assim, e numa outra realidade, o imóvel, ele sofre, ele vai se decaindo ao longo dos anos. Né? Uma coisa de 2012, e aí chuvas e tal. Aí quando chega esse recurso, a gente descobre que a casa está caindo, o galpão está caindo, que assim, o custo para a reforma não tem nada a ver com aquele recurso. Aquele recurso daria para iniciar. Sim. E aí um desafio, né? Como é que faz? Devolve, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que faz. Não, a gente nunca teve medo, não vai ser agora que vai ter. Não vai ser agora. Vamos fazer a reforma. A reforma ficou em 570 mil reais. A gente tinha 250 mil. Nossa, metade. Mas a gente não sabia que ia ficar nisso. Olha, foram 9 meses de reforma. 9, assim, gravado. Porque aí descobre que a casa está caindo, que passa um rio por baixo da casa. Aí tem que fazer todo um trabalho de engenharia preventiva. E aí vai descobrindo todos os problemas. E aí vem os parceiros. Né? Chegou um ponto que faz? Não tem. Olha, nós tivemos um grande apoio do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios. Que ótimo. Através de Pedro Paulo, de Robson. Assim, foram fantásticos, porque a empresa sai do processo, dá cano na gente, foi muito. Quem salvou a gente foram os trabalhadores dos Correios, os Sindados, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, o próprio Sindiúte, que foi. Aí nós fomos construindo essa teia de apoio, sabe, do movimento social, o MST. A gente precisa acabar, a gente precisa inaugurar, a gente precisa, sabe. E aí, em maio de 2017, a gente devolve para a cidade um equipamento. Maravilhoso. Sabe? Mas as lágrimas, as dores foram inúmeras para conseguir chegar onde chegou. O medo era tanto de não acabar aquela reforma que um dia eu entrei em pânico. Aí eu bati a cabeça no chão e falei: Inhansã, minha mãe,
Me ajude a acabar, que eu vou pôr branco 1 ano para a senhora. Eu vesti roupa branca 1 ano para agradecer. Que ótimo, que ótimo. Falando da religiosidade, diante de todas essas questões que a gente já ouviu aí da história, eu queria que você me dissesse assim, qual sonho, para além desses outros, de tudo isso que você tá trazendo, qual é o sonho assim da Celinha, da Makota? Na verdade, eu sou uma pessoa de extrema esperança, eu tenho muito. Não dá para elencar um, eu tenho muito. Mas hoje, por exemplo, uma das coisas que mais me marcam é o desejo de que a gente possa viver em paz. Uhum. Sabe, eu costumo dizer que o que me adoece, o que me fere, assim, mortalmente, sabe, é essa banalização do outro, uhum. da fé do outro, do sagrado do outro. Né? Eu não sei até onde vai a Makota e até onde vai a Celinha, mais, né? De tão imbricado que essa questão. Mas a gente tem que ter muita esperança, muito sonho, sabe? Eu, por exemplo, eu quero muito poder deixar, sabe, ficar feliz do meu filho poder sair e curtir a noite, como qualquer outro jovem da idade dele faria, se não fosse negro. Porque, na verdade, o filho negro, na Bolsa de Valores da vida, ele é o capital de altíssimo risco. Sim. Você investe, não sabe se vai ter retorno. Porque você não sabe se o seu filho negro vai sobreviver. Se ele volta vivo, né? Se ele volta, sabe? Então, essa é a diferença. Se o meu filho esquece a chave e vai pular o muro da casa, se a polícia passa, ele morre. Sim. Se o filho da mulher branca esquece a chave e vai pular o muro, os caras vão pôr o farol para iluminar o caminho dele, para ele não correr risco de cair do muro. Essa é a diferença. Sim. Então, meu sonho é isso. Meu sonho é isso. Eu sempre viro para o Diogo, para o Rasta Baby, e falo assim, sabe, eu queria tanto que você, sabe, pudesse curtir os seus bailes, suas noitadas, mas eu tenho um medo. Eu tenho medo do que possam fazer com você. E isso é muito dolorido, cara, para uma mãe. Imagino. Sabe? Então, assim, o meu sonho é que o filho do meu filho possa viver de forma mais livre, mais respeitada, sabe? Que essa geração, que é uma geração que está por vir, tenha esse alicerce. Né? Eu também sonho de poder ver meus terreiros tocando os atabaques livremente, das pessoas não se incomodarem se eu vou pro céu, pro inferno. Isso é um problema pessoal meu. Sabe? Então, assim, essa prepotência que mata, essa prepotência que fere a nossa subjetividade, eu sonho com um dia que as pessoas não precisem dar prepotência para se afirmar, sabe? Porque, na verdade, é isso, né? É uma forma deles se afirmarem nas suas fragilidades, sabe? Eu costumo dizer, eu venho de uma história de muita pobreza, mas de muita felicidade, sabe? De muita alegria, sabe? Que tudo era motivo para ser feliz. Eu me lembro, eu falava com você, a minha casa não tinha abridor de lata. A gente ia, a carne era sardinha em lata. A gente ia naquele boteco, que a mulher com aquele pano todo sujo no ombro, né? Limpando a lata, para usar o abridor dela pra gente. A gente ia lambendo o caldo da sardinha. A gente disputava a lata da sardinha vazia para pôr arroz. Mas a gente era extremamente feliz. Você entendeu? A gente respeitava o outro enquanto sujeito, né? Então, eu sonho com isso. Eu sonho com sabe, essa volta ao respeito dessa humanidade embutida no outro, sabe? Então, eu sonho de poder ver Lula livre, sabe? Eu sonho
porque eu costumo dizer o seguinte, não fizemos a revolução, Sim. mas nós avançamos nas políticas públicas que reconhecessem a importância, sabe, do pobre, do preto, da mulher, sabe? Então, e isso que incomoda. Sim. O que incomoda a elite brasileira, sabe, é o fato de que eu posso ter uma televisão igual Sim. eles têm. É o fato de que eu posso andar de avião, que o meu filho vai sentar ao lado do filho deles na universidade. Não dão conta da diversidade, Não, né? sabe? E é uma classe média. E aí você vira e fala assim, os últimos anos, né? O rico ganhou muito, não vamos negar. Sim. Cada vez mais rico. Nós ascendemos a uma classe social e a classe média ficou só classe média. Uhum. E aí o ódio dessa classe média. Porque ela não chegou a ser rica, milionária. Continuou no mesmo lugar. Ela, sabe? E ela não consegue perceber que esse ódio que ela tem de nós é o ódio que alimenta esse golpe que o país vive. Sim, sim. Sabe? Eu viro e falo assim, para mim, para nós negras e negros, nós sabemos o que é o fascismo. Sim. Nós vivemos ele há 519 anos. Muito tempo. Ele não é uma novidade. Não é mesmo. Não é uma novidade. A questão é o aperfeiçoamento das técnicas que o fascismo tem. Você tá me entendendo? Uhum. E quando ele atinge a classe média. Sim, Porque enquanto estava só atacando a gente, é mimimi de preto. Uhum. Sim, sim. Eu sempre falo isso. Sempre falo que esse é o lugar. Sabe? É mimimi de preto. Ah, que isso? Então, essa questão que nós vivemos hoje no nosso país, ela é fruto desse ódio, né? Pelo fato de que a madame vai a Paris comprar perfume, faz seus saraus, vende, mas hoje a empregada dela também pode ir a Paris comprar o perfume. Uhum. Eu acho que essa é a questão. Essa é a questão. Celinha, obrigado demais você estar aqui. Adorei o Sofá Azul, ter gente. Conversado conosco. Adorei. É isso. Hoje tivemos aqui Célia Gonçalves, Macota Celinha, com esse papo contando um pouco da sua vida, da sua história aqui pra gente. Nos acompanhe. Obrigado, beijos Brasil, boa tarde, bom dia, boa noite, bom tudo pra você. Obrigado, obrigado, obrigado. Siga a gente. Não esqueça e aperta o sininho. Adorei o sininho. Eu quero apertar o sininho. Por favor, escreva lá e vai. Sobe o tempo breve, silencia a solidão.